Se eu te dissesse que você pode ser um super-herói e que todos os superpoderes e habilidades já estão em você, você acreditaria? Eu sou a Arethusa Siqueira, sou terapeuta vibracional e hoje nós vamos falar das habilidades que estão ocultas no seu DNA e você nem sabe. Nós, seres humanos, possuímos um DNA que contém todas as nossas informações genéticas. E esse DNA ele possui 12 fitas. Porém, a ciência ela só descobriu a funcionalidade de 2 fitas. As demais, como ela não sabia para que servia, então ela considerou aquelas informações como o DNA lixo. Acontece que essa espécie humana, esse avatarzinho que a gente usa aqui para transitar aqui na Terra, né? Porque a roupinha daqui da Terra, ela possui algumas habilidades que foram desligadas pelos nossos geneticistas. Sim, os geneticistas que manipularam aí a espécie humana, que nós fomos melhorados ao longo do tempo. E a gente vem melhorando também, tá? O nosso sistema aqui, o nosso programa, ele vem sendo atualizado constantemente. Então, esses geneticistas, antes de nos mandarem aqui para viver essa experiência aqui na Terra, né, e servir de experimentos para eles, para algumas funções, como, por exemplo, gerar energia, eles trataram de desligar essas habilidades para quê? Porque senão ia vir aqui para a Terra um monte de deuses, né? Imagina, todos nós super poderosos, super habilidosos. E para que isso não acontecesse, falou, vamos desligar essas 10 habilidades, aí, essas 10 funções do DNA desses humanos para que eles fiquem ali limitados e mais fácil de se controlar. Pois bem, sem essas funcionalidades do nosso DNA, a gente perdeu a nossa conexão com os nossos superpoderes, com a nossa habilidade de fonte criadora, que nós, seres humanos, temos a nossa centelha divina. E isso nos equipara ao todo. Isso significa termos as mesmas habilidades que eles. Só que para que a gente possa acessar e desenvolver tudo isso, é necessário que a gente desperte antes, que a gente compreenda e se reconheça nessa potência. E aí esse processo que nós iniciamos de expansão de consciência, que nós chamamos de expansão de consciência, até que nós tomamos a consciência da nossa capacidade, do nosso poder, da nossa dimensão. Mas até que a gente tome essa consciência realmente da nossa dimensão, existe toda ali uma sequência, né? O principal deles ali, né, inicia obviamente quando a gente começa a liberar o nosso fluxo energético, que é o fluxo da nossa energia divina, desobstruindo ali os nossos centros de força para que essa energia poderosa e vital que nós temos dentro da gente consiga fazer ali o seu caminho de uma forma fluida e com força para realmente nos conectar e expandir a nossa consciência. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm esse fluxo completamente obstruído e com os bloqueios, os nossos bloqueios emocionais, tá? Justamente porque, como nós somos seres espirituais, energéticos, expandidos, extraordinários, a gente não se adequa muito bem com esse avatar aqui que nós utilizamos, né? Principalmente sem as nossas habilidades. Como a gente chega aqui, esqueceu de tudo, não lembra das nossas habilidades, a gente fica com uma certa dificuldade de lidar com alguns chakras que nós temos. Os chakras inferiores, né, como o chakra básico, o chakra sexual, o plexo solar, são chakras mais aterrados, conectados realmente com a Terra. E aí para nós, que somos seres espirituais, que somos seres energéticos, há uma dificuldade grande da gente manipular e trabalhar os registros que nós trazemos desses chakras inferiores. O chakra básico, por exemplo, que ele é extremamente aterrado, né? Conectado com a energia da Terra, com toda a energia da ancestralidade. E como é uma energia muito material, muito densa, nós, enquanto seres espirituais, perdemos um tempo muito precioso da nossa existência, da nossa experiência, tendo que lidar com essas questões, com esses registros ancestrais. E aí a gente fica nesse dilema, né? Passa uma encarnação inteira nesse dilema, tentando ali trabalhar os nossos medos, as nossas conexões ancestrais, todo o registro que a gente traz da nossa ancestralidade também familiar, não só dos registros da Terra. Temos as dificuldades também de lidar com essa questão toda da energia sexual e da sexualidade tão reprimida ao longo dos anos. Temos a nossa dificuldade de pôr em prática, né? De agirmos dentro da materialidade,
Porque a gente fica um pouco confuso, né? Se for imaginar, a gente pensa assim, poxa, nós somos lá seres espirituais capazes de manifestar, de cocriar o que a gente quiser. E aí, de repente, a gente tem que se densificar para agir, para fazer, né? Para executar tarefas conectadas com a Terra. Isso gera uma confusão realmente no nosso interior. Então, desalinha o nosso corpo físico, mental, né? O nosso mental com o nosso inconsciente, o nosso espírito. A gente fica ali desconectado. E a principal função é que a gente consiga alinhar esses pontos dentro da gente, para a gente realmente conseguir ter uma experiência muito melhor. E aí, sem as nossas habilidades, com tudo isso esquecido, desligado, fica muito mais difícil para que realmente a gente consiga encontrar esse norte aí e trabalhar todas essas questões. Seria muito mais fácil se nós tivéssemos as nossas habilidades já todas ativadas e ligadas no nosso avatar. Acontece que é possível sim nós ligarmos ou religarmos essas habilidades ou essas fitas que foram desativadas do nosso DNA. Mas demanda um esforço de cada um para que isso realmente aconteça, né? Porém, assim, essas 10 fitas que foram desativadas do nosso DNA, elas podem ser novamente ligadas e conectadas a partir do momento que a gente expande o suficiente para elevarmos a nossa frequência vibracional e sim nos conectarmos com a energia dessas habilidades que foram desligadas. Como a gente se densificou demais para estar aqui nessa experiência humana, a gente não consegue nos sutilizar energeticamente, vibracionalmente, para alcançarmos esses níveis conscienciais e religarmos essas nossas habilidades. E qual a melhor forma para que a gente faça esse processo novamente? Primeiro é desobstruindo os nossos centros de força, limpando os nossos registros de bloqueios emocionais. Isso é fundamental. Isso é o que trava a nossa experiência. A gente tem que lidar com esses bloqueios emocionais que vêm dessa conexão toda aí com ancestralidade e com repressões e com registros até genéticos, nos colocam nessa situação aí de ficar paralisado, de ficar patinando no mesmo lugar. E aí, como a nossa experiência encarnatória ela é muito curta, tá? O nosso tempo de vida comparado ao que já houve no passado, ele é muito curto. A gente perde muito tempo tentando lidar com essas questões, com esses bloqueios, até que a gente realmente consiga deslanchar ali no nosso processo. E aí, quando isso acontece, quase sempre a gente já está no final da vida, já está ali capenga, sem energia, né? Até com doenças mentais ali que nos impedem realmente de ter uma racionalidade. Então você veja como nós fomos criados de uma forma disfuncional mesmo, para que a gente não alcançasse essa expansão e essa evolução. A gente tem essa experiência curta de vida, em que a gente não tem tempo suficiente para, nesse período, evoluirmos o necessário e alcançarmos as nossas habilidades, expandirmos e sairmos dessa experiência. Quando a gente vai passando ali, a gente vai envelhecendo muito rápido nesse processo. Aí quando a gente está ali um pouco mais desperto, um pouco mais, que já trabalhou muito para a Matrix, né, que já deu toda a nossa vida ali para o sistema, a gente chega num determinado nível, tá doente, tá com problemas de demência, problemas mentais ali, já desgastes mentais e tá cansado da vida. Então a gente não tem esse tempo para ficar buscando a espiritualidade, a expansão de consciência, compreender a razão da vida. A pessoa chega ali num determinado momento da velhice dela, ela já tá quase que esperando a morte chegar, realmente vivendo esse ciclo, né? Esse ciclo da rodinha do rato ali, sem entender qual a real função dela estar aqui. Toda essa alteração que fizeram na nossa genética, ela foi propícia para que nós nos mantivéssemos prisioneiros do sistema. Então, encurtamento do nosso tempo de vida, para que a gente fique o mais tempo possível servindo ao sistema, sendo fonte de energia para eles, porque o ser humano ele produz uma energia vital realmente extraordinária. E aí, para que a gente continuasse sendo essa usina energética dessas consciências, eles fizeram toda essa alteração na nossa fisiologia, na nossa vida, tal. Mas nós estamos vivendo uma nova fase planetária. Nós estamos vivendo um momento planetário em que nós estamos recebendo muito auxílio externo, auxílio de consciências mais elevadas,
para que a gente consiga, nesse curto tempo que a gente ainda tem, expandir de fato, acordar e despertar para a nossa capacidade. E aí, nesse caso, como as nossas fitas de DNA elas foram desligadas nessas 10 habilidades, elas foram desconectadas, mas não impedidas de que a gente as alcançasse. De que forma? Aí a gente faz esse desbloqueio dos nossos centros de força aí, tipo, promove de uma forma mais acelerada os desbloqueios emocionais que a gente tem para tirar ali, para que essa nossa energia divina, vital, potente, possa elevar e circular com força no nosso campo, no nosso campo eletromagnético e trazer a expansão de consciência rápida que a gente precisa. Se a gente fizer o processo gradativo que a gente conhece, isso demora demais e a gente não vai conseguir dar esse salto quântico e expandir o suficiente para alcançar essas habilidades ainda nessa experiência. Aí, quando acaba essa experiência, você volta de novo nessa roda encarnatória e quando você inicia com todas as suas habilidades desligadas novamente, você inicia novamente um processo. As chances nessa sequência gradativa, elas são muito curtas. E aí, por conta disso, a gente está recebendo essa força extra, né? Essa força-tarefa de várias outras consciências. Aqui não deixa de ser uma prisão. Aí a gente fala, mas se eu tenho essas habilidades e tal. Não, você precisa sair. Você precisa encontrar a saída, se mover da onde você está para alcançar isso e para conseguir se libertar. E a libertação é justamente você alcançar todas as suas consciências de habilidades que você possui e tomar consciência da sua dimensão enquanto centelha divina, enquanto parte da fonte criadora, né? Enquanto não só parte, porque nós não somos partes, nós somos, na verdade, a própria fractalização, uma expressão da fonte criadora com todas as suas habilidades. Então, quando a gente toma consciência, mas não só saber, eu sei que eu sou fonte criadora, não, toma consciência e toma posse desse poder, aí sim você não está mais submetido a esse controle e para de servir ao sistema, da forma que nós servimos constantemente, vidas após vidas, né? Então há todo um sistema feito justamente para que a gente não saia, para que a gente não deixe de servi-los. Uma pessoa que vibra constantemente, que ainda não fez os seus processos de autoconhecimento, de desbloqueio dos seus fluxos energéticos, ela ainda vibra em baixas densidades. E baixas densidades não tem como você ativar habilidades do seu DNA que estão desligadas. Não tem, porque o teu corpo físico, ele não comporta, ele não foi preparado para isso, ele está acostumado a vibrar numa determinada frequência, ele não tem como dar um salto quântico muito grande sem um preparo, porque senão ele acaba colapsando, tá? Então, você realmente tem que fazer esse trabalho, esse preparo do seu corpo biológico, o seu campo eletromagnético precisa se expandir, precisa também estar alinhado para receber essas novas frequências e você conseguir ativar essas habilidades. Então, tudo é o processo de cada um de busca dessa expansão de consciência, de busca dessa elevação da sua frequência vibracional, de limpar os seus traumas, os seus bloqueios. Hoje nós temos ativo apenas 2 fitas de DNA, que é o que nos conecta aqui com essa terceira dimensão. Então tá relacionado aos nossos 5 sentidos, né, pra gente poder vivenciar a experiência terrena. Então a gente precisa dos nossos olhos pra gente ver, a gente precisa dos nossos ouvidos para escutar, da boca para falar. Quando você ativa as suas outras habilidades, você entende que esses dispositivos mecânicos que você usa para interagir aqui nessa dimensão, eles não são necessários em outras dimensões. Então você fala telepaticamente, se comunica telepaticamente. Toda comunicação multidimensional ela é telepática. Aqui é que a gente precisa da verbalização e precisa do nosso veículo aqui, do nosso dispositivo, que é a nossa boca para a gente falar. Então a gente precisa do ouvido para escutar. Eu não consigo escutar a transmissão telepática de outra consciência porque eu não tenho ativa essa habilidade que está desligada no meu DNA. Eu não consigo enxergar com o meu terceiro olho porque ele está fechado, então eu preciso da minha visão. Aí aqui a gente só acredita naquilo que a gente vê de fato. Quando você tem o seu terceiro olho aberto, você enxerga outras dimensões, você entende que mesmo de olhos fechados eu enxergo muito mais do que de olhos abertos. Então todas essas conexões que a gente tem
com o nosso dispositivo biológico e os sentidos que a gente desenvolve com o nosso dispositivo biológico, a gente tem ele em outra dimensão, sem precisar saber, eu não preciso tocar para sentir alguma coisa, eu simplesmente reconheço a frequência daquilo, dos objetos, das pessoas, dos animais, de todos os outros seres e consciências que interagem com a gente. Então a gente passa a desenvolver uma habilidade bem mais apurada, quando a gente passa a exercitar o sentir e não mais o tocar, o ver, né? O ouvir. Hoje eu trabalho com esses processos, né? A gente faz o processo de ativação da energia divina, promovendo todos esses desbloqueios. Temos também o tratamento, que é o tratamento de ativação das fitas de DNA, que estão disponíveis para cada um, que obviamente a pessoa pode às vezes ter apenas uma fita disponível, ou 2, ou 4, 6 e as 10, cada um. Tem consciências hoje que já nascem com algumas fitas a mais ativadas, tá? Existem consciências e crianças hoje que nascem com 4 fitas a mais, 6 fitas a mais, e crianças que nascem com todas as fitas ativadas, todas as suas habilidades já desbloqueadas. Mas aqueles que não possuem, que ainda têm o seu sistema antigo, eles precisam fazer esse processo para que eles consigam alcançar nessa experiência essa capacidade, essas habilidades que estão ocultas no DNA, que foram desligadas e que nos mantêm presos ao sistema. Você fez a limpeza dos seus bloqueios, você fez a elevação da sua frequência vibracional, você ativou as suas fitas de DNA, você precisa conectar e ligar agora todas essas funcionalidades ao seu dispositivo biológico, porque também nós viemos com uma determinada programação. Esse corpo, ele pode estar propício a algumas habilidades mais do que a outras. Por isso que existem pessoas que já vêm com o terceiro olho aberto, ou que já vêm com habilidades já específicas. Para ela já vem ligado, porque a fisiologia dela, o sistema dela, ele já veio programado para aquilo. E isso está muito relacionado com a nossa glândula pineal. A nossa glândula pineal, ela possui alguns cristais, né, de apatita, que existe uma codificação nele. Então, essa codificação da tua glândula pineal, ela determina as habilidades às quais você vai ter mais facilidade ou às quais você vai estar propenso já. Mas não significa que você não pode desenvolver que você não pode habilitar todas essas funcionalidades no seu ser. Nós temos os dois lados do hemisfério cerebral, em que um atua mais com o nosso lado emocional e o outro o nosso lado lógico, racional. Quando nós temos a equalização, a simetria, a sincronicidade desses dois hemisférios cerebrais, nós temos a capacidade acelerada de usar esse dispositivo, de usar esse equipamento biológico. E isso também é possível fazer através de frequências que equalizam, que trazem uma potencialidade maior para esse nosso dispositivo aqui. O ser humano, ele é muito conectado com toda essa biologia física. E a gente usa o nosso cérebro, a gente usa uma capacidade limitada, como um computador, por exemplo. No computador, a gente usa o nosso equipamento. Quando ele fica cheio, a gente fica sem espaço no nosso computador, porque a gente usa o computador e o HD físico. Quando a gente passa a usar a nuvem, por exemplo, para armazenar as informações, a gente ganha um espaço ilimitado, a gente ganha um espaço muito maior. E aí o ser humano, ele faz justamente isso. Nós usamos a nossa capacidade cerebral o tempo inteiro, o nosso hardware, né? E quando a gente expande, a gente passa a se conectar com o Wi-Fi. Então a gente deixa de armazenar aqui no dispositivo físico para armazenar na nuvem. E ali é ilimitado. E também as informações, você deixa de pesquisar dentro de um arquivo limitado, dentro dos arquivos do seu computador, e passa a se conectar com toda a informação do cosmos. Esse é um dos principais pontos de vantagem da gente realmente ativar todas as nossas habilidades. Porque a partir do momento que você realmente se conecta com a rede Wi-Fi do universo, você expande o seu conhecimento, expande as suas informações, as suas conexões.
Por isso é que se você quer realmente expandir a sua consciência, acessar as suas habilidades, é indispensável que você desbloqueie o seu fluxo energético, que você eleve a sua frequência vibracional, que você ative as fitas de DNA que foram desligadas e que você capacite esse dispositivo biológico para processar tudo isso. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe e me siga para saber mais informações sobre como se tornar um super-humano.